glória a Jesus. Ele é digno de ser louvado. Irmã Damares vai trazer aqui um testemunho para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque a nossa vida verdadeiramente, como foi louvado, está no controle de Deus. Tem coisa que a gente pensa, ah não, já acabou, mas Deus sempre há uma esperança no Senhor. Amém, irmã Damares? Aleluia! Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém! Irmãos, hoje é motivo de bastante alegria de eu estar aqui. Hoje de manhã, passando pelas águas, foi maravilhoso, viu, irmãos? E eu vou deixar um testemunho, um versículo em primeiro lugar. Está no livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, apenas o 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Irmãos, o testemunho que eu vou contar hoje é do meu esposo. Não é meu não, é do meu esposo. Aos 32 para 33 anos, o meu esposo começou a sentir dores, fortes dores abdominais. E na época a gente começou a procurar médico e vai de um lado, vai do outro, e os médicos não conseguiam encontrar o que ele tinha. E tínhamos um ótimo convênio na época, acho que muitos irmãos conhecem, a gente ia de um lado, ia do outro. Teve um médico que chegou a dizer para mim assim: o teu esposo está com frescura. Ele disse isso para mim. Bom, a partir desse momento eu fiquei muito chocada e eu peguei, rasguei o convênio, não quis mais saber, não quis mais pagar e larguei. Falei que não ia mais mexer com aquilo. E as dores continuaram. Meu esposo continuou sofrendo. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Antes de procurar Deus, quer dizer, a minha mãe, a minha família, campanha de oração, joelhos dobrados, mas eu no mundão fui procurar até macumbeiro, para ver se dava jeito. Fui lá, irmãos, falaram um monte de coisa lá, tinha feito uma coisa para matar ele, e aquelas historinhas pedindo dinheiro para comprar as coisas, para desfazer o trabalho, mas continuaram as dores e foi ficando cada vez mais forte. Eu já não sabia mais o que fazer, porque os médicos diziam que não era nada. E um dia, um amigo dele, farmacêutico, chegou em mim e disse assim: faça o exame tal, que você vai descobrir o que seu esposo tem. E somos feirantes, éramos feirantes no Brasil, e São Paulo capital, bairro nobre, e tínhamos de fregueses, eram médicos, doutores e bastante juízes, advogados. Então eu cheguei num dos nossos clientes e pedi, falei para ele, né, falei: senhor, pode me passar o exame tal, né, que o Nelson não aguenta mais de dor. Irmãos, ele rolava no chão e chorava, e eu já não sabia mais o que fazer. Mesmo eu estando longe de Jesus, eu tinha temor. Eu sempre tive muito temor. Eu nasci no berço evangélico, eu não ia sempre, mas assim, quando eu ia para a casa da minha mãe, eu estava sempre na igreja. Para mim não existe lugar melhor. Glória. Então, eu ia sempre, eu tinha sempre temor. Nessa época eu fumava muito também. Fumava muito. Aí esse médico fez o pedido do exame e tudo. Como eu já não tinha mais convênio, levei ao hospital público, tudo. O médico fez o exame e imediatamente, terminando o exame, não tinha a resposta naquela hora, mas imediatamente ele chegou em mim e disse assim: quando você vai ao médico? Eu disse: quando der. Ele falou assim para mim que eu teria que ir o mais rápido possível. Bom, ali, irmãos, eu já comecei a ficar com uma pulguinha na cabeça, né? Eu já tinha uma pulguinha na cabeça, porque o meu sogro já havia falecido, né, com 49 anos. E
Eu peguei o laudo do médico, eu esperei sair a biópsia do médico. Irmãos, para vocês terem ideia, eu não vou esticar muito, mas para vocês terem ideia, o corpo humano de um homem, o normal de hemoglobina é 18%, meu esposo estava com 5%. Não sentia tontura, não desmaiava, não sentia nada, trabalhava normal, era só a dor abdominal. Gripe nunca teve, era só aquela dor abdominal. Fui buscar, passou o tempo, fui buscar o exame, fui sozinha. Fui buscar o exame médico e eu sou assim curiosa, eu abri. No que eu abri, irmãos, imediatamente eu comecei a chorar. Porque eu exatamente sabia o que era. Porque eu já tinha lido isso como que fala? No óbito, atestado de óbito do pai dele. Aí eu chorei muito no caminho, chorei muito, mas eu cheguei em casa firme e forte, limpei meus olhos e não deixei ele perceber que eu tinha abrido o exame. Levamos o exame para o médico, ele teve que tomar sangue um mês antes para não aguentar, porque senão não aguentaria. Eu cheguei no médico e pedi, falei, por favor, não diga para o meu esposo o que ele tem. Até então os médicos pensavam que era uma coisa pequenininha, nada de muito extraordinário, que era uma coisa bem simples. Mas eu pedi, por favor, minta para ele. Diga para ele que ele está com uma feridinha no intestino, que vocês vão operar e ele vai ficar bom. Porque se vocês falar o que ele tem, ele vai desistir. Porque o pai dele desistiu. E os médicos não contou, irmão. Os médicos ficou quieto, falou para ele que ele ia operar. Do jeitinho que eu falei. Olha, você vai operar uma feridinha no intestino, tal. Marcamos o dia da internação. Tudo isso, irmão, estou cortando um pouco, mas internação, hospital, tudo que os irmãos imaginar. Eu não gastei um centavo, porque os nossos amigos da feira, os médicos ajudaram. E o meu Senhor Jesus Cristo também, porque ele estava sempre presente. Meu esposo foi internado um mês antes para tomar sangue. Tomou sangue e a data da cirurgia era para ser dia 28 de abril. Eu não sei o que houve nesse dia, mas o meu Jesus sabe, porque no dia 29 de abril era aniversário dele. Então o meu Jesus falou assim, ele vai nascer de novo, no dia 29. A cirurgia foi marcada para o dia 29 de abril. Irmãos, eu não tinha com quem contar. Eu era sozinha, sempre morei sozinha em São Paulo. Eu nunca fui assim de conversar muito, a família dele é muito na deles. E eu passei esse tempo sempre sozinha, no corredor do hospital sozinha, e na minha casa sozinha, e 3 crianças pequenas na época eu tinha. Eu tinha 29 anos, nós somos 5 anos, ele é 5 anos mais velho que eu. Mas ali, irmãos, eu comecei a clamar para o Senhor. Senhor, não me deixa sozinha. Eu tenho 3 filhos pequenos, Senhor, não me deixa sozinha. Eu faço um propósito contigo, Senhor. Cura o meu esposo. Eu nunca mais coloco cigarro na minha boca. No dia que eu voltar, Senhor, a colocar cigarro na minha boca, o Senhor que leve ele na mesma hora. Pois foi um propósito que eu tinha feito com Deus aquele dia. Meu marido entrou na sala de cirurgia. Demorou 12 horas. Foi o que eles imaginaram que seria uma coisa simples, irmão. Um câncer que não era maligno. Ele ficou sabendo outro dia que eu contei. Já era maligno. Já estava tomado. Ele teve que tirar a vesícula, ele teve que tirar a metade do pâncreas, ele teve que tirar o baço, ele teve que tirar um pedaço do duodeno e a parte maior do intestino. 12 horas de cirurgia ali eu fiquei naquele hospital, esperando. Eu me lembro que quando eu pude entrar na UTI, e eu não suportava o hospital, eu morria de medo, mas por causa dele eu tive que começar a frequentar o hospital.